Ricardo Nunes, o prefeito da maior cidade do país, está à luz de vela. Isso é uma vergonha. E na sua casa, como é que está, prefeito? Está à luz de vela também? Eu tenho 4.000 pessoas nas ruas atuando, fazendo poda, varrição. Não está fazendo isso. Não estou vendo nenhum serviço de poda de árvore na Zona Leste, por onde eu passo. Nenhum. Você acha que a prefeitura cobra e fiscaliza adequadamente a Enel, empresa de energia? Não. Se fiscaliza muito mal. Com certeza não. Não, porque depois que a Enel foi privatizada, realmente ficou muito ruim. Você daria outra chance de gestão para um prefeito que age assim? Não. Não. Não tem nem a primeira chance. Jamais. A gente precisa de um gestor em São Paulo que more na periferia, por exemplo, ou que conheça muito bem ela, né? Eu acho que o Ricardo Nunes não é essa pessoa. Durante uma semana, a imprensa brasileira deu ampla cobertura à chegada do furacão Milton na Flórida, um dos maiores que já atingiram os Estados Unidos. Equipes foram deslocadas, repórteres entraram ao vivo para comentar os acontecimentos, especialistas foram ouvidos, numa comoção mais do que justificada. O que a imprensa brasileira não imaginava é que dias depois, São Paulo teria mais gente sem energia elétrica do que toda a Flórida. Parece piada, mas não é. Na última sexta-feira, bastou uma chuva de pouco mais de meia hora para São Paulo ser engolida pelo caos. Árvores caídas, semáforos apagados, casas e carros atingidos, fios de alta tensão trazendo riscos para as pessoas e até uma vítima fatal. O prefeito, que já não é conhecido pela sua agilidade e competência, tratou de jogar a responsabilidade para cima da concessionária e do governo federal. O ministro de Minas e Energia, corretamente, cobrou a responsabilidade da prefeitura. E a Enel, que é a empresa que opera a distribuição de energia em São Paulo, claro, culpou a natureza. A gente já falou várias vezes aqui no Labase Brasil que eventos climáticos extremos vão ser cada vez mais comuns graças às mudanças que a ação humana tem provocado na natureza. Mas isso não tira a responsabilidade dos agentes públicos e principalmente das empresas que assumem os serviços de distribuição de energia ou outros bens indispensáveis. Nos anos 90, quando as ideias neoliberais chegaram com tudo no Brasil, surgiu um mantra que dizia: privatiza que melhora. Era uma forma de dizer que tudo que estava sob a administração do Estado não prestava, tinha corrupção ou era ineficiente. Nessa onda, venderam ferrovias, bancos públicos, as empresas de energia elétrica, telefonia, siderúrgicas e mais um montão de coisa. Agora a moda é privatizar a água, como fizeram recentemente no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Mas a verdade é que para o consumidor final a coisa não melhorou. Desde que a Enel assumiu o serviço de distribuição de energia elétrica em São Paulo, toda vez que chove é esse caos. E não bastasse a incompetência da prefeitura, que não faz nem o mínimo, que seria podar as árvores, ainda tem um problema bem mais grave. As agências reguladoras criadas para fiscalizar os serviços prestados pelas empresas que assumiram serviços que antes eram públicos estão totalmente sequestradas por interesses econômicos. Quem deveria fiscalizar e exigir o cumprimento das obrigações contratuais é justamente quem deixa o barco correr solto. É isso que a gente vai analisar hoje, como o caos gerado pelo descontrole das concessões e privatizações está impactando a sua vida. Por isso está no ar pela TV Fórum e no seu tocador de podcasts favorito, mais um Labase Brasil. Labase Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começamos mais um episódio do Labase Brasil, dando as boas-vindas a ela, Rebeca Neto. Que dados que você traz sobre a farra das privatizações, Beca? Juliano, Cauê, Richard, você que nos acompanha. Então, Juliano, hoje as informações que a gente traz é para tentar responder a pergunta que está inquietando todos os paulistanos. Será que a culpa do apagão é das privatizações ou das árvores? Da privatização ou das árvores? Esse é o nível do debate que está rolando por aqui mesmo. Dando as boas-vindas a ele, Richard Nascimento, que vai nos contar como é que esse tema caiu nas redes sociais. Bem-vindo, Richard. Valeu, Juliano. Salve, Rebeca, Cauê, você que está nos acompanhando. Então, Juliano, hoje a gente vai estar entre a tragédia, a passada de pano e os memes. São essas repercussões nas redes sociais sobre o caos em São Paulo. Muito bem. Como sempre, as redes sociais disputando a atenção do público com a grande imprensa, trazendo bom humor
e um olhar diferente sobre os problemas da cidade. Dando as boas-vindas ao Cauê Scarim, jornalista e roteirista do La Base Brasil, que hoje substitui nossa querida Indira Maga. Diz aí pra gente, Cauê, o que tá rolando mundo afuera? Oi, gente, tudo bem? No Mundo Afuera, nosso quadro internacional, hoje a gente vai atualizar a situação da corrida eleitoral para os Estados Unidos. A eleição presidencial acontece daqui a menos de 20 dias, em 5 de novembro. Tá chegando o dia. Começa agora o 23º episódio do La Base Brasil. E, aliás, se você não assistiu ou não escutou os episódios anteriores, você pode conferir a playlist no nosso canal no YouTube, que está aqui na descrição do vídeo, ou também dar uma olhada no feed do seu tocador de podcasts. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok para saber quando sai episódio novo. É só seguir @LaBaseBrasil. Vamos nessa! Base de dados, com Rebeca Neto. Oi, pessoal, então, bora lá. Como você que está nos assistindo sabe, a maior e mais rica cidade da América do Sul sofreu mais um grave apagão nessa última semana e é claro que o assunto virou o tema da vez. Mas para além de falar sobre a queda da energia em si, o que a gente quer discutir aqui são as razões, né, que permitiram que em menos de um ano a gente vivesse essa experiência outra vez. Bom, a crise do apagão em São Paulo é, obviamente, um reflexo claro do fracasso das privatizações dos serviços públicos essenciais. Desde que a Enel assumiu a Eletropaulo, em 2018, choveram promessas de eficiência, modernização e melhorias aí no serviço de energia. Só que a gente tem visto justamente o contrário. A infraestrutura elétrica não acompanhou o aumento da demanda e cada vez que tem um evento climático extremo, ou às vezes nem tão extremo assim, como as recentes chuvas, né, que aconteceram agora em São Paulo, a rede entra em colapso. Nessa semana, de novo, milhões de pessoas ficaram sem luz e sem um prazo claro aí para o restabelecimento. Falar com a Enel, aqui em São Paulo, pelos canais de atendimento, estava num nível de missão impossível. E quando a gente conseguia, as respostas da concessionária eram totalmente insuficientes. E vale lembrar que o problema também não foi só na cidade de São Paulo, também atingiu aí boa parte da região metropolitana, como Cotia, Taboão da Serra, São Bernardo do Campo e aí alguns outros lugares. E a sensação em todo canto foi de abandono. Pois é, Rebeca. Meses se passaram desde o último apagão e a gente vê como a empresa e a prefeitura continuam despreparadas e sem qualquer estrutura para lidar com emergências desse porte. O problema é que no cenário de mudanças climáticas como a gente está vivendo, é óbvio que chuvas e ventos dessa dimensão não vão ser mais eventos raros. Claro, Cauê. E, com certeza, a falta de comunicação da Enel, né, sobre quais áreas seriam afetadas também é um sinal de que essa concessionária não tem um controle pleno da situação. E aqui a gente precisa destacar, não é só da Enel. No final de contas, a evolução da meteorologia permite que a gente consiga justamente prever esse tipo de evento. E aí a gente se pergunta, teve algum tipo de ação da prefeitura orientando as pessoas? Bom, como você já sabe, eu já sei, nós sabemos, é claro que não teve. A gente falou sobre essa necessidade de organização, né, das prefeituras aqui no nosso primeiro episódio, quando a gente estava analisando as tragédias lá no Rio Grande do Sul. Por lá também faltou isso, muita faltou, né, a comunicação do governo municipal para alertar e para orientar as pessoas. Só que por aqui, o prefeito Ricardo Nunes resolveu, mais uma vez, culpar elas, as árvores. Sim, até a gente podia estar fazendo uma espécie de esquete aqui do Porta dos Fundos, só que não é isso. É a realidade de São Paulo, que é comandado por alguém que é tão despreparado quanto a própria Enel. O problema é que só na capital paulista existem mais de 14 mil pedidos de poda ou de remoção que estão em abertos. E a responsabilidade pela poda é da prefeitura. Parece que culpar as árvores é a nova moda para fugir do que realmente importa. Uma desculpa que a gente já ouviu milhares de vezes. Mas o que acontece com os investimentos prometidos para modernizar a infraestrutura? O aterramento dos fios, por exemplo, é um projeto caro, sem dúvida. Mas quanto tempo os governos e as empresas vão demorar para entender que os efeitos da crise climática vão ser ainda mais onerosos e devastadores do que esses investimentos que eles deixam de fazer? Pois é, Juliano. A empresa já devia estar preparada para lidar com esses eventos que são extremos. E, além disso, o próprio ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, já disse que pelo menos metade dos problemas causados pelo apagão, eles não têm nada a ver com as árvores. Ou seja, a gente tem uma questão muito mais profunda de gestão
e de preparo aí, tanto por parte da Enel e também da Prefeitura de São Paulo, quanto da própria ANEEL, né, que é a agência reguladora que deveria fiscalizar, mas que também está falhando. Por isso, depois dessa introdução, a gente quer falar então sobre como isso é um exemplo clássico de captura regulatória. A captura regulatória é justamente quando as agências que deveriam fiscalizar as empresas ficam, na prática, submissas a elas. A ANEEL, que deveria garantir que a Enel cumprisse com as suas obrigações, muitas vezes opera muito mais a favor das concessionárias do que dos consumidores. E nesse caso específico da ANEEL, ela tem sido orientada por nomeações políticas e decisões pró-mercado, aí especialmente durante o governo Bolsonaro, que foi quem acabou indicando aí a diretoria atual. A consequência disso é que se enfraquece, então, a fiscalização e permite aí que as empresas operem com impunidade, enquanto a qualidade dos serviços continua despencando. E não é só a ANEEL, né, Rebeca? Vemos isso em várias outras agências regulatórias, como a Anatel, que é a de telecomunicações, e a ANA, que fiscaliza as empresas de saneamento. Enfim, na teoria, elas foram criadas com a intenção de garantir a regulação e a fiscalização depois da onda de privatizações. Mas o que tem acontecido é que essas empresas privadas tomam o controle desses serviços essenciais e as agências não conseguem fazer essa regulação com o rigor necessário. O resultado é esse caos. As agências não são plenamente autônomas e então acabam se tornando reféns dos interesses econômicos das próprias empresas que deveriam fiscalizar. Richard, aí outro exemplo disso é a privatização da SEDAI lá no Rio de Janeiro, que seguiu um caminho semelhante. Prometeram aí melhorias no saneamento, mas o que a população carioca viu foi o aumento das tarifas e também a não resolução dos problemas estruturais. Assim como no setor de energia, as falhas no abastecimento de água e esgoto continuam e quem acaba sofrendo com isso são, mais uma vez, as famílias numa situação mais vulnerável. E o ponto crucial disso é que tudo que essa captura regulatória impede que as empresas sofram consequências reais. É para isso que elas operam. Elas acumulam multas e processos administrativos, só que essas penalidades são, na prática, apenas um custo de operação. A Enel, por exemplo, já foi multada várias vezes, só que as falhas continuam. As auditorias da Controladoria Geral da União raramente resultam em mudanças de fato significativas. Então, isso faz com que as empresas sigam com a mesma postura de maximizar os lucros às custas da qualidade de serviço. E é claro que o impacto dessa cooptação das agências rebate onde? Na vida das pessoas. Rebeca, são milhões de pessoas que volta e meia ficam sem o básico, sem energia elétrica, sem água, sem saneamento. As empresas priorizam o lucro enquanto os consumidores, principalmente os mais pobres, pagam a conta, seja com o dinheiro gerado pelo aumento das tarifas, seja com a perda na sua própria qualidade de vida. E no norte do país, Juliano, a gente também tem mais um exemplo que se encaixa perfeitamente nisso. A empresa Amazonas Energia, que é a distribuidora de energia amazonense, está altamente endividada e com inúmeros problemas operacionais. A solução, aí bem entre aspas, foi repassar o contrato para outra empresa. Mas adivinha quem vai arcar com as dívidas? Pois é, a população. O caso está sendo tratado na justiça e a Âmbar, a nova responsável, tem atuado aí com base numa liminar expedida por um juiz de primeiro grau, já que a ANEEL não concedeu autorização a nível administrativo. Ou seja, é um verdadeiro abacaxi aí para a população do estado. Diante de inúmeros casos de ineficiência da empresa, a gente questiona o que falta para o rompimento desses contratos. Em primeiro lugar, vontade política. É claro que não é tão simples, porque tem aí imbrólios e compromissos jurídicos e judiciais, mas o fato é que é aí que começa. Expulsar essas empresas da gestão das áreas tão importantes da vida das pessoas é também vencer a ideologia da privatização, que foi por muito tempo tratada como um verdadeiro dogma no Brasil, principalmente na grande imprensa. Talvez momentos como esse que a gente está vivendo aqui em São Paulo, pelo menos sirvam para avançar um pouco nesse debate e recuperar o que foi tomado por eles ao longo desses últimos anos. Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede. E não existe luz em SP. E você pode ouvir isso imaginando a entonação do crioulo mesmo. Porque, brincadeiras à parte, mais uma vez a cidade que nunca dorme apagou.
E no nosso bloco de repercussão, hoje a gente traz tanto os absurdos dos liberaloides que correram para defender as privatizações, tanto como a indústria que nunca falha nesse país, a dos memes. E, bom, a guerra de narrativas está intensa e o prefeito Ricardo Nunes, que está disputando o segundo turno da eleição em SP, já foi pego mesmo de calça curta. Afinal, para quem não se lembra, é bom recordar que a Enel assumiu a concessão aqui em São Paulo justamente no governo do Michel Temer, que é do mesmo partido do prefeito. Ele pode até tentar esconder os seus aliados, mas a gente está aqui para lembrá-lo. Por isso que ele fica com aquele papo torto de culpar as árvores, como a Rebeca disse agora há pouco no Base de Dados. E, além disso, o Nunes não perdeu a oportunidade de assumir o uniforme padrão dos gestores que nunca fizeram o que era necessário, mas que quando a coisa aperta, eles saem correndo para vestir. Aquele coletinho laranja. E como a internet não perdoa, um dos memes que viralizaram essa semana dizia: mistério resolvido, o prefeito tá de colete porque nele tá o seu nome, facilitando que as pessoas o reconheçam nas ruas. 3 anos e meio depois, a cidade de São Paulo está finalmente conhecendo o seu prefeito da pior forma possível. Cauê, e ainda assim tem sempre quem o defenda, né? E inaugurando a parte da imprensa, trazemos a coluna do Merval Pereira, do Globo. Então, abre aspas para ele. Para o prefeito Ricardo Nunes, a crise de energia em São Paulo não poderia ter acontecido em um momento pior. Uma cidade com falta de luz durante dias é um prato cheio para a oposição. Embora a prefeitura seja que menos tem culpa nessa situação, o processo é federal, com o Ministério das Minas e Energias e as agências reguladoras, que deveriam ser os mais criticados. Fecha aspas. Bom, dizer que a prefeitura é quem tem menos culpa é de uma parcialidade sem tamanho, né? Convenhamos. Ainda ao longo do texto, o colunista diz que o problema básico é que, veja bem, o PT nunca gostou de agências reguladoras e sempre as politizou, nomeando pessoas de sua confiança política e não necessariamente técnicos. Richard, estava demorando mesmo para aparecer alguém com um clássico comentário. Mas e o PT? É isso, Rebeca. O problema são as árvores, o PT, o Lula, ventos, chuvas. Tudo tem culpa, menos quem senta na cadeira da prefeitura e toma as decisões. O que só mostra que essa coluna só serviu para tentar passar o pano. Já o governo federal, por meio do ministro de Minas e Energias, em entrevista coletiva, não poupou críticas ao Ricardo Nunes. Vamos assistir um trecho. Nos indigna muito quando as pessoas irresponsavelmente usam da sua rede social para fazer fake news. O prefeito de São Paulo aprendeu rápido com o seu concorrente aqui, Papo Marçal, que era o campeão das fake news, da falsificação de documento público, quando ele fez uma fake news dizendo que nós estamos tratando da renovação da distribuição da Enel. A Enel vence o seu contrato em 2028. Ela tem até 2026 para se manifestar sobre a sua renovação. Concordando com o ministro, o que não falta em São Paulo é a questão urbanística para resolver mesmo as coisas. Mas, seguindo, vamos falar do editorial do Estadão. O jornal bateu em todo mundo e disse que o apagão em São Paulo trouxe um desrespeito generalizado com a população, com uma pauta que é uma oportunidade para explorar eleitoralmente o drama das famílias paulistanas. O texto não poupa nem o governador do estado, o Tarcísio de Freitas, que ainda no sábado se aproveitou da situação para fazer um palanque para o seu candidato, inclusive bradou pelo término da concessão da Enel. O Estadão manifestou dizendo, e abre aspas, o Tarcísio não foi o único a pugnar pela caducidade, mas tendo em vista a sua experiência no setor de infraestrutura, é espantosa a sua irresponsabilidade com que tratou a ruptura de um contrato de concessão, e de forma tão assodada. Por fim, criticou o candidato Guilherme Boulos, dizendo que ele não apresentou nenhuma proposta do que faria para resolver a situação se fosse prefeito. O que, além de uma conversa fiada, é interessante ver como todo mundo tem culpa, até um candidato de oposição e a prefeitura, menos a privatização de um serviço essencial. Ou seja, no fundo, é uma outra passada de pano, só que agora é para os empresários.
Richard, não é novidade no caso da grande mídia, né? A gente já está acostumado e não esperava nada diferente quando se trata de defender empresas. No fim, o que mais importa mesmo é que, ainda que timidamente, até o Estadão teve que reconhecer a responsabilidade da Prefeitura de São Paulo no caos que tomou conta da cidade. Mostra como a situação não está nada boa para o Ricardo Nunes. É isso, Juliano. E, na sequência, vamos para a Folha de São Paulo. Na terça-feira, uma reportagem trouxe vários dados sobre as ações da Enel no que se refere ao quadro de funcionários. E não precisa-se nenhum adivinho para saber o que aconteceu. Ao invés de contratar mais equipes, aumentar a qualidade, ela simplesmente demitiu funcionários. Segundo o jornal, desde que assumiu a concessão em São Paulo, a Enel enxugou sua folha de pagamentos. Informação foi prestada pela concessionária ao Ministério Público e aponta para a demissão de 3.900 funcionários de 2019 a 2023, sendo que 42% desse pessoal estava alocado, adivinha onde? Na área de infraestrutura da rede. A Rebeca já falou bastante no primeiro bloco como a precarização das privatizações só prejudica a população. Imagina tirando quase 4.000 funcionários da parte de infraestrutura. Bom, para encerrar com um pouco de humor, pelo menos para a gente rir um pouquinho da situação, a gente traz esse maravilhoso meme que circulou aí usando a Maria Helena, que foi candidata de novo aqui em São Paulo. E para você que está só escutando, é só uma foto dela dizendo: se a Enel fosse privatizada, nada disso estaria acontecendo. E para que fique nítido que a gente não espalha fake news, ela não disse isso. Mas aqui também ninguém duvida que ela poderia ter dito. Com certeza, Richard. Essa turma é viciada em privatização. Obrigado, meu irmão. Agora a gente vai ao quadro Mundo Afuera. Vamos nessa. Mundo Afuera. Bom, vamos lá. Faltam menos de 20 dias para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acontecem no dia 5 de novembro, e ninguém tem a menor ideia de quem vai ganhar. Esse pleito de 2024 vem sendo considerado o mais disputado das últimas décadas e não é à toa. Em todos os 7 estados onde a eleição vai ser decidida, os chamados estados pêndulo, ou swing states em inglês, as pesquisas apontam um empate quase absoluto entre a candidata democrata, Kamala Harris, e o republicano, o Donald Trump. E aqui aquele velho lembrete para quem não está familiarizado, já que o sistema eleitoral dos Estados Unidos é uma verdadeira bagunça. A eleição por lá não é direta, ou seja, os eleitores têm que eleger um colégio eleitoral de 538 delegados, representando proporcionalmente os 50 estados da federação. Quem tiver a maioria desses delegados indica o próximo presidente. Super democrático. Em quase todos os estados, essa é uma eleição majoritária, no estilo vencedor leva tudo. O partido que tiver mais votos leva para o colégio eleitoral todos os delegados daquele estado, sem qualquer divisão proporcional entre os partidos. Isso faz com que a eleição seja bem previsível em quase todos os lugares, que no geral tem uma maioria clara de um ou de outro partido. Um voto republicano na Califórnia não vale praticamente nada, por exemplo. A mesma coisa acontece com um voto democrata no Texas. É por isso que se fala tanto dos tais swing states, como mencionou o Cauê. Esses são os estados que ora dão maioria para os democratas, ora dão maioria para os republicanos. E aí, no fundo, a eleição nos Estados Unidos se resume a esses 7 estados, que muitas vezes faz com que os candidatos sequer visitem os demais estados. É o caso dessa eleição também, Juliano. Mas vamos aos números. Nas pesquisas nacionais, a candidata democrata aparece ligeiramente à frente do Trump, entre 2% e 3%. Mas, como a gente disse, isso basicamente não importa, já que no sistema estadunidense você pode vencer mesmo tendo menos votos que o seu adversário no âmbito nacional, como foi o caso do próprio Trump em 2016 contra Hillary Clinton. Olhando para o colégio eleitoral, que é o que importa, são necessários 270 delegados para ter maioria e ganhar a presidência. Sem contar esses 7 estados, a Kamala Harris provavelmente deve ter 226 delegados e o Trump 219. Sobram 93 em disputa nos estados da Pensilvânia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Carolina do Norte, Geórgia e Arizona. E neles a coisa está ainda mais apertada. Na média das pesquisas, a diferença entre os candidatos é de menos de 1 ponto percentual em 6 dos 7 estados e no outro é de 2%. A disputa é tanta que vários analistas políticos estão dizendo que, no final das contas, ela pode se resumir a apenas um estado, a Pensilvânia, que é o maior dos swing states e sozinha garante 19 delegados para o colégio eleitoral.
Somados, democratas e republicanos já gastaram 350 milhões de dólares só em anúncios de televisão na Pensilvânia. Cauê, e é bom a gente lembrar que foi na Pensilvânia que o Donald Trump sofreu nesse ano aquela tentativa de assassinato. Hoje, as pesquisas mostram uma ligeira vantagem da Câmara por lá, mas é tão pouco que, sinceramente, não dá para saber. Em 2020, os democratas ganharam no estado por uma margem de 1,2%, ou um pouco mais aí de 80 mil votos. Sim, no universo de 150 milhões de votos, a eleição deve ser decidida por quem tiver alguns poucos milhares de votos a mais ou a menos em algum estado específico, como vocês falavam. Pois é, Rebeca. E fora isso, ainda tem o fato de que nas eleições de 2020 e principalmente de 2016, as pesquisas erraram bastante, mostrando o Trump muito abaixo da votação que ele acabou tendo nas urnas. E como esse ano a disputa está ainda mais apertada, é impossível saber qual vai ser o resultado considerando as pesquisas, pelo menos as de hoje. Isso tem levado as campanhas a focar em grupos específicos, que podem garantir alguns milhares de eleitores nesse ou naquele estado. É o caso da população negra, por exemplo, que há muito tempo vota majoritariamente nos democratas, mas nesse ano está apresentando mais resistências. Também é o caso dos árabes norte-americanos, que obviamente têm sido muito impactados pela situação no Oriente Médio e a invasão israelense a Gaza e agora ao Líbano. Tudo isso com apoio do governo democrata dos Estados Unidos, de Joe Biden. Tem também a população rural, que hoje é um grupo que vota muito fortemente nos republicanos e pode acabar garantindo vitórias imprescindíveis para o Trump em alguns estados-chave. Outra consequência dessa disputa tão apertada é que tem muita gente prevendo uma apuração longa e possivelmente cheia de disputas e problemas. Em 2020 demorou alguns dias para o vencedor ser declarado. Considerando a situação atual, nada indica que vai ser diferente. Em 2020 o Trump inundou o país de acusações infundadas de fraude, o que provavelmente vai fazer de novo esse ano, né? E isso levou a diversas manifestações violentas dos seus apoiadores, e a maior delas foi a invasão do Capitólio em janeiro de 2021, no dia da ratificação da vitória do Biden. Nessa eleição, coisas parecidas podem acontecer. Fora que, nos Estados Unidos, tem diferentes formas de votação, inclusive a votação antecipada presencialmente e até pelo correio, o que pode atrasar a apuração e, inclusive, dar uma falsa sensação que um candidato ou outro está ganhando, e isso também pode aumentar as tensões. Também tem diferentes formas de apurações em alguns estados e alguns bastante caóticos, inclusive. Tem lugar que, sinceramente, gente, é pior que da eleição de DCE, viu? A gente sabe bem. Essa votação antecipada começou já nesta semana e até agora já tem mais de 5 milhões de votos computados. O dia oficial da eleição é 5 de novembro, mas na prática, quando chegar lá, boa parte do país já vai ter votado. Em 2020, que era um ano de pandemia, 27% da população do país, o que equivale a mais de 50 milhões de votos, foi feita de forma antecipada. E esse tipo de votação é especialmente importante para os democratas, já que, segundo alguns estudos, na última eleição, cerca de 60% deles votaram pelo correio. A ver como vai ser esse ano. A verdade é que a campanha chega nessa reta final sem uma direção clara. Depois da saída do Biden e a entrada da Kamala Harris, a candidata democrata viveu uma verdadeira lua de mel, com recorde de arrecadação financeira, grandes comícios e, principalmente, o único debate televisivo entre ela e o Trump, em que a Kamala foi muito melhor que o adversário. Mas isso já passou. A situação agora é de tensão crescente e uma certa recuperação de terreno do Trump, principalmente depois da entrada de alguns bilionários do Vale do Silício na sua campanha, tipo o nosso querido Elon Musk, que a gente gosta de falar bastante por aqui. Inclusive, por conta disso, plataformas de previsão e apostas têm mostrado um forte favoritismo para o Trump, apesar das pesquisas, de cerca de 55% de chance de vitória, que pode parecer pouco, mas lá é muito. Tem muito debate sobre a capacidade dessas plataformas preverem ou não o resultado, com gente dizendo que elas são muito melhores nisso que as próprias pesquisas, mas outros especialistas afirmando que elas acabam sendo muito mais influenciáveis e facilmente distorcidas. De toda forma, daqui até o início de novembro, a disputa só deve esquentar ainda mais. E para terminar, a gente fica com uma cena no mínimo constrangedora, num evento nessa terça-feira, em que deveria responder perguntas de pessoas pré-selecionadas. Depois de algumas pessoas receberem atendimento médico, o Trump ofereceu um espetáculo bizarro para quem estava assistindo. Ele primeiro fez piada, perguntando se mais alguém queria desmaiar, e depois disse: chega de perguntas, vamos só ouvir música. Afinal, quem quer realmente ouvir questões, né?
E depois disso, ele ficou simplesmente dançando no palco enquanto ouvia sua playlist por 39 minutos. Muitos apoiadores acabaram indo embora mais cedo, que eu faria também, e a cena gerou, obviamente, muitas piadas e também uma certa preocupação sobre a sua saúde mental. É no mínimo bizarro, né? Mas deu pra gente perceber como que vai ter emoção até o final. A gente fica se perguntando por que não inventam um sistema eleitoral mais simples, né? Onde a maioria possa escolher no voto direto o seu presidente, né? A eleição nos Estados Unidos é realmente um troço complexo mesmo. Mas o que mais importa, é claro, é que ela impacta muita coisa no mundo todo. E nesse momento, a questão mais urgente, é claro, é a ofensiva israelense no Oriente Médio, que busca reequilibrar as forças na região na base da morte de milhares de pessoas inocentes. Mas a eleição americana também fala sobre temas como o combate às mudanças climáticas, taxação global de super ricos, o avanço da extrema-direita e outros temas que nos interessam diretamente. Se o Trump ganha, tudo isso vai ficar numa situação ainda pior. Se a Câmara ganha, provavelmente pouca coisa vai mudar também, já que a gente está falando do Partido Democrata, mas pelo menos tem um pouco mais de contenção. A situação é meio que entre a cruz e a espada mesmo, mas a gente vai seguir acompanhando nos próximos dias e certamente vamos ter um Labase específico para tratar das eleições nos Estados Unidos. Obrigado, Cauê. Labase Entrevista. E agora a gente vai à nossa entrevista do dia com a arquiteta e urbanista Raquel Ronick, uma das grandes referências do debate sobre as cidades no Brasil. Raquel Ronick, muito bem-vinda. Muito obrigado, o maior prazer de estar aqui participando desse programa com você. Eu que agradeço, Raquel. Bom, a gente fez aqui uma extensa análise no programa de hoje sobre o impacto do que a gente está chamando de captura regulatória, né? A ausência de uma fiscalização efetiva desses serviços que foram, ao longo dos últimos 20, 30 anos, concedidos ou privatizados para que fossem explorados pela iniciativa privada. São Paulo está vivendo mais uma vez um drama envolvendo a distribuição de energia elétrica, mas esse é um problema que a gente sabe que impacta diferentes dimensões dos serviços públicos e da vida nas sociedades, em particular nas grandes cidades. Eu queria que você começasse abordando esse tema como uma pessoa que pensa, que reflete sobre o desafio da vida nas grandes cidades, né? Como que a privatização desses serviços impacta, sobretudo, quem mais depende deles, os mais pobres. Bom, em primeiro lugar, a minha resposta não é teórica, é empírica, né? Nós estamos falando de um processo de privatização que teve uma primeira onda que aconteceu nos países do centro do capitalismo, na Europa, Estados Unidos, América do Norte, Austrália, enfim, e que depois dessa onda, essas mesmas empresas e esses mesmos modelos são exportados para a periferia do capitalismo, ou seja, nós, mas também países africanos, alguns países da Ásia. E no momento, inclusive, em que ela começa a ser exportada para cá, já é um momento em que, nos próprios países centrais, já se começa a questionar. Por quê? O que a gente viu de uma forma geral, e aí eu posso trazer centenas, não é dezenas, não, é centenas de exemplos de cidades norte-americanas, de cidades europeias, que privatizaram serviços essenciais e que reestatizaram, remunicipalizaram isso depois de viver experiências absolutamente desastrosas. Por quê? Porque tem uma questão absolutamente central na dimensão da gestão privada, que é a absoluta necessidade de rentabilidade do serviço. Então, isso condiciona escolhas na hora de prover o serviço. E essas escolhas significam que alguém vai ficar com um serviço melhor, alguém vai ficar com um serviço pior. E adivinha quem vai ficar com um serviço pior? A não ser que se mobilize uma quantidade tão astronômica de subsídios que isso acaba ficando para aquele poder concedente, o município, o Estado, a União, muito mais caro do que se operasse diretamente o serviço. Então, na verdade, o modelo mostrou que ele é muito excludente,
na maior parte dos casos. E tem mais uma questão que eu acho importante colocar. No caso, como foi a nossa experiência, né, uma decisão, digamos, centralizada no nível do governo federal de fazer essas privatizações, porque a gente tinha um sistema federalizado de concessões também, foi por isso que isso aconteceu. Então, a Eletrobras, né, ela foi a partir de uma decisão de privatização da Eletrobras. A hora que se define isso, sem qualquer tipo de diálogo ou acerto com as competências municipais, acaba não entrando na equação questões essenciais que a gente vê por parte do município. Por exemplo, agora, hoje, nesse caso que nós estamos vivendo, nessa desgraceira da Enel, o fato de que as concessões, no momento em que foram feitas, não previram o enterramento dos fios em galeria subterrânea como um investimento absolutamente essencial. Era para melhorar o sistema de distribuição? Então, ponto 1 para melhorar o sistema de distribuição nas grandes cidades, enterramento dos fios. Isso não está na concessão, e aí, quando o município teve várias tentativas, tem lei municipal que obriga o enterramento e que a concessionária não cumpre, e ela questiona judicialmente isso o tempo inteiro, e os tribunais dão ganho de causa para ela. Então, esse sistema é um sistema totalmente absurdo. É, um jogo de empurra, né, Raquel? Queria te perguntar sobre isso também, porque uma das promessas nesse processo de privatização que começou nos anos 90 era de que, passando esses serviços para a iniciativa privada e abrir uma dinâmica de concorrência, né? O grande exemplo é o exemplo da telefonia, né? Que você teve uma série de empresas entrando nesse mercado, isso gerou uma dinâmica de concorrência, e essa concorrência dinamizou o setor e permitiu que mais pessoas tivessem acesso a esses serviços, né? Agora, aqui a gente está falando de monopólios, né? Na verdade, você não tem a opção, o consumidor, de sair da Enel e consumir energia de outra distribuidora. Isso não está disponível ainda, né? E aí entra o papel fundamental das agências reguladoras, que deveriam, nesse momento, em momentos críticos como esse, garantir que os contratos fossem cumpridos. E aí tem uma série de exemplos aqui, mesmo em São Paulo, com os trens que foram concedidos, né, e os investimentos que não foram feitos pela empresa que assumiu os trens aqui na capital, o caso da Enel e outros casos. Como é que a ausência de acompanhamento por parte das agências regulatórias e mesmo do judiciário para que os contratos sejam cumpridos, uma coisa básica do capitalismo, né, que é o cumprimento dos contratos. Exigem tanto que o Estado cumpra a sua parte nos contratos, mas a iniciativa privada não cumpre a sua, e as agências e o judiciário não fazem nada. Como é que a gente faz para livrar os consumidores, entre aspas, os cidadãos e cidadãs, desse sequestro do judiciário e das agências regulatórias que deviam estar obrigando as empresas a cumprir os contratos, Raquel? Bom, primeiro tem esse escândalo, né, que as agências regulatórias, elas são braços das empresas, né? Isso aparece na elétrica, na ANEEL, tão claramente, quer dizer, tem que estar tão claro que não tem cumprimento. Como é que não foi para cima? Como é que já não questionou isso, né? A gente vive isso também na agência de saúde, a ANS, né? O que as pessoas vivem na relação com os planos de saúde, assim, o quanto a ANS é absolutamente subserviente, né, às necessidades de rentabilidade dos seguros-saúde privados. Enfim, na verdade, se montou uma equação de privatização aqui com uma regulação controlada pelo setor privado, basicamente. E o judiciário também, com um comportamento também muito leniente. Mas eu quero também levantar uma questão que eu acho muito importante, que é o papel fiscalizador dos municípios nessa história toda. Porque, sim, é verdade que o contrato federal assinado no governo federal, que tem que ser cumprido, e que a agência reguladora federal é que tem que fazer cumprir, tem que multar, tem que romper com o contrato, é verdade. Mas é verdade também que os estados e municípios não são absolutamente agentes passivos nessa história. Eles têm, por exemplo, a competência de uso e ocupação do solo. Só para começar a colocar, competência legal de uso e ocupação do solo e da gestão
de todos os espaços públicos e os espaços livres na cidade. Isso é competência das cidades, dos municípios. Elas é que têm que cuidar, elas é que mandam. Bom, você acredita que na privatização, então, os postes de luz, eles são propriedade da empresa privada, não do município, e a empresa privada aluga para as teles, para as fibra óticas, o seu poste. Então, aquela cena daquele poste cheio de fios, totalmente, né, mal organizado, perigoso, horroroso, atrapalhando a paisagem, ineficiente, ele é um negócio paralelo da empresa. Agora, quem é que tem que dizer que ela não pode fazer assim naquele poste, porque a paisagem é municipal, porque o espaço público é municipal? É o município, é o prefeito da cidade. E tem legislação para isso. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem legislação sobre o uso de espaço público, sobre como que tem que ser o poste e tudo. Então, qualquer empresa, pública ou privada, tem que cumprir, né? Tem que cumprir com isso. Então, cabe também às prefeituras um poder de fiscalização que elas não exercem. Claro. Que elas abaixam a cabeça achando que tem uma empresa, que ela é muito grande, uma concessão federal, não é problema meu. Tudo que acontece no município é problema do município, sim, e precisa ser enfrentado. E eu posso dizer que, em várias vezes, aqui mesmo no município de São Paulo, se procurou enfrentar, se procurou ir para cima, né, das empresas, mas com sustos que acabaram não indo até o fim. Eu espero que com esses 2 apagões, porque não foi um, foi 2 em menos de um ano, a gente consiga, nesse momento, eleger um prefeito que possa efetivamente fazer valer na cidade de São Paulo a lei, né, e fiscalizar a ação dessas concessionárias. Muito bom, Raquel. É importante se lembrar, inclusive, porque no caso de São Paulo, tem uma agência estadual também, né? A gente está falando aqui muito da ANEEL, que é a agência nacional que regula o setor elétrico, né? O que deveria regular o setor elétrico, mas no caso específico da Enel, da empresa de energia que distribui aqui em São Paulo, quem deveria fiscalizá-la é uma agência do Estado de São Paulo, do governo Tarcísio, né? Já que a Enel é resultado da privatização da Companhia Paulista, né, de distribuição de energia, antiga Eletropaulo. Então, tem uma agência aqui no estado de São Paulo que também não funciona, né, além do que a Raquel acaba de mencionar também, que são as obrigações da prefeitura. Para a gente terminar, Raquel, o tema que virou tabu no Brasil, reestatização. Você mencionou aqui os exemplos, né, de concessões e privatizações que não deram certo. Eu sempre lembro do exemplo dos aeroportos na Espanha, que foram privatizados por um governo de centro-esquerda, do Partido Socialista, e depois foram reestatizados pela direita, né? Como mostrando que eficiência na gestão pública não deveria ser um debate exatamente tão ideologizado como ele é hoje aqui no Brasil, né? Como é que você acha que esse tema deveria ser tratado no debate público, né? Há tanto preconceito hoje com o debate do Estado reassumir algumas responsabilidades onde o setor privado falha. Bom, até Marçal propôs uma agência municipal de água num debate que a gente aconteceu em São Paulo, né? Assim, enfim, nós estamos falando de uma necessidade básica e a gente tem que encarar a questão, né, desse debate sobre estatização versus privatização e colocá-lo nos termos reais em que ele se encontra. Por quê? Porque, de fato, nós montamos um modelo de controle dos gastos públicos, de controle da coisa pública, para evitar corrupção, para evitar desvio, etc., que foi tornando cada vez mais difícil a gestão. Eu sou uma gestora pública, eu já tive vários cargos e eu posso dizer, posso testemunhar o inferno e a dificuldade que é para a gente conseguir fazer coisas, comprar coisas. E aí, em vez de repensar isso, em vez de repensar como funciona o Estado e como ele deveria funcionar, não, deixa ele cada vez mais travado, cada vez mais impossibilitado e apresenta que a solução é acabar com ele e trabalhar com uma empresa privada. Mas isso é um debate completamente enviesado.
Eu acho que o que nós estamos deixando de encarar é o debate da reforma do Estado. Qual é a reforma do Estado que nós temos que fazer para ter um Estado eficiente, bom, de qualidade, e uma reforma do Estado, que é essa que é a questão, porque realmente a agenda da privatização é uma agenda de reforma do Estado, claro, mas é uma agenda de destruição do Estado, é uma agenda de substituição do Estado, é uma agenda de transformar o Estado e tudo aquilo que ele faz em alguma coisa que pode ser absolutamente rentável para investidores e negócios. A nossa reforma do Estado, absolutamente necessária, porque realmente não dá para operar com o Estado do jeito que ele está, realmente, precisamos colocar isso claramente, a nossa reforma do Estado é uma reforma do Estado que possa servir ao cidadão, que possa garantir a ele serviços de qualidade, com eficiência, que não está submetido aos desejos e aos modelos de rentabilidade, né? Que é o modelo do negócio quando você pensa o serviço privado e a gestão privada. Então, essa é a questão, e acho que nosso debate, mesmo dentro da esquerda, é um debate que precisa avançar muito. Qual é a reforma de Estado que queremos? Porque temos que reformá-lo para que ele possa ser realmente responder às nossas demandas com qualidade, com eficiência, e eu acredito que vai ser uma nova onda que teremos fatalmente depois dessa debacle, né, das privatizações, que são privatizações absolutamente generalizadas, qualquer coisa, e o resultado nós estamos vendo aqui. Muito bom, Raquel. Que bom te ouvir, inspirador saber que tem mentes inquietas ainda, pensando o Estado nessa perspectiva. Raquel Ronick, uma das maiores arquitetas e urbanistas do Brasil, obrigado pela tua participação aqui no Labase Brasil. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. É isso. E hoje a gente fica por aqui. No roteiro e pesquisa estão o Cauê Scarin e a Jana Maura. A direção de produção do Cláudio Zamboni e a direção de arte e o switcher é do Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues. Na assistência de direção, Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. E na operação de áudio, o Raul Freza. A masterização e a mixagem é do Luciano Melo e a locução é do Fernando Buziano. Labase Brasil é gravado nos estúdios Flix, em São Paulo. Segue a gente no @Labase Brasil. Muito obrigado e até semana que vem.